Oi, gente, como vocês estão? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor Jesus. E a palavra que Deus nos já hoje está em Mateus 13. É a parábola do semeador. É uma das parábolas que eu mais gosto, porque Deus ele fala, né? Como a palavra chega em cada coração de cada pessoa, né? E ele fala a diferentes pessoas, né? Que a gente seja, né? Uma terra fértil, né? Que o nosso coração esteja aberto, esteja limpo, esteja bem cuidado, bem conservado, para que a palavra do Senhor entre e dê frutos, né? E produza 100 vezes mais, produza 1000 vezes mais, né? Frutos, que a gente não guarde a palavra de Deus pra gente, que a gente saia falando da palavra do Senhor e dando testemunho a toda a criatura. Aí tem a parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muitas gentes ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinham raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, o Senhor Jesus ele sempre fala, né, que é igual toda a parábola também do dinheiro, né, do Senhor, que saía também e deixava, né, os seus servos com dinheiro, né, com talentos, as parábolas de talentos, dos 10 talentos. Então Deus ele sempre fala isso, né? Olha, vai ter servo meu que vai dar muito, que vai dar muitos frutos. Vai ter servo que vai dar médio e vai ter servos que vai dar poucos frutos, né, em relação ao que dá muito, mas dá fruto, entendeu? Mas esses servos dão frutos, e o pouco, mesmo você dando poucos frutos, mas você está dando frutos, né? Você está pregando a palavra, você está testemunhando o evangelho de Jesus, mas você está dando frutos. Bom é servo bom, é considerado um servo bom quando você dá frutos ao reino do Senhor, quando você faz com que o reino de Deus ele se propague. E uma coisa também que eu tenho percebido, né, no Brasil em si, as pessoas não estão cuidando do povo brasileiro,
Eu sei que o nosso país, ele é, na sua totalidade, cristão. Só que, às vezes, é um cristianismo que a pessoa diz, eu sou cristã. Mas essa pessoa não conhece o verdadeiro sentido de ser cristão. Não conhece o Cristo, não conhece a Cristo, não conhece a Jesus Cristo. Então, falta esse conhecimento. Às vezes as pessoas querem fazer missões, ir para outros países, pregar outros países, mas ajudar outras crianças de outros países. E as crianças do Brasil? E as crianças do nosso país? Essas pessoas estão ajudando as crianças do nosso país? A igreja está ajudando a sua comunidade, né? Está ajudando as crianças que não têm pai nem mãe? As crianças brasileiras que não têm pai nem mãe, que vivem na rua passando fome, usando drogas, se prostituindo. Quando eu fiz curso de cabeleireira em 2022. Então, eu vi como... E olha que a minha cidade é uma cidade turística, mas é uma cidade pequena. Não é uma cidade que tem tanta violência assim, graças a Deus. Tá começando até agora, né, com o advento do turismo. Aí, o turismo, ele traz coisas boas, mas também traz muita violência, né? Muitas pessoas vêm de outras cidades e tal, aí acaba que traz violência. Certos tipos de pessoas vêm para aqui, achando que é uma mil maravilhas ver aqui, pessoas erradas, né, que não querem trabalhar e querem viver na rua e ficam perambulando. Então, foi algo que eu vi que cresceu muito aqui, foi morador de rua. Muito morador de rua. Antes eram raros você ver gente dormindo. Você via morador de rua, mas não via com essa intensidade que hoje se tem. E drogados também. Aí eu pergunto, a igreja está fazendo algo por essas pessoas verdadeiramente? Não só dando comida, principalmente pelas crianças, né? Porque as crianças, elas não têm entendimento, né? Não têm sabedoria do que fazem, né? A gente tira por nós mesmos. Quando a gente tinha 10 anos, 12 anos, 13 anos, a gente tinha o mesmo pensamento que você tem com 30, que você tem com 25. Lógico que você não vai ter esse mesmo pensamento, essa mesma consciência que você tem, né? Então, hoje eu vejo isso. Igrejas brasileiras fazem por outros países, mas se esquecem de fazer pelas crianças brasileiras. Se esquecem de fazer pelo seu povo. E na própria palavra do Senhor fala, né? Que a gente tem que cuidar, né, dos nossos, da nossa família, dos nossos. Porque do que adiantará a gente cuidar dos outros, do povo de fora, se a gente não cuida nem dos nossos? Do que adiantará a gente cuidar do de fora se o nosso está passando fome? É incoerente, né? Então, Deus, a misericórdia do Senhor é sobre toda a criatura, sobre pessoas, né, de mesma nacionalidade, pessoas de mesmo país, pessoas de todos os países, a misericórdia do Senhor recai sobre. Mas que a gente olhe, que a gente frutifique, né, que a gente ajude verdadeiramente e pregue o evangelho verdadeiramente, porque não é só você dar uma sopa quente, dar de comer, né, não é só isso. É você realmente pregar o amor de Deus, pregar a palavra de Deus, né, para essas pessoas. E tirar elas das ruas, principalmente as crianças. O que a igreja pode fazer para tirar crianças de rua? O que a igreja pode fazer? Principalmente as crianças, né, que estão ali. Então, quando eu fazia curso de cabeleireiro, eu vi crianças de rua. E isso doeu muito meu coração. Eu disse, puxa vida. Você via que aqui tem muito casarão, né, antigo. Provavelmente deviam dormir eles dormem dentro desses casarões, as mulheres, né, as crianças. Mas tem muita pessoa desnorteada, desnaturada. E a mãe dessa menina era mais uma menina, tinha 9 anos na época. E a gente foi lá, chamou, né, pra ir lavar o cabelo, tudo. E elas foram, a gente pagou, né, porque tem que pagar, pagava R$ 5, pagou para elas irem, a mãe ir. Mas a gente vê o quão desnaturada aquela mãe era, né.
e ficava exibindo a filha como se fosse uma venda, sabe? Você via que ela exibia a menina. Então, o que que a igreja está fazendo por essas crianças, principalmente pelas crianças? Está indo às autoridades, ir lá, indo nas autoridades responsáveis e dizer, olha, tem crianças na rua, o que que vocês vão fazer? E se as autoridades não tomarem atitude, o que a igreja está fazendo também? Então, que a gente frutifique. A palavra de Deus está em você ter misericórdia para com o outro, fazer caridade para com o outro, mas está em você pregar a palavra para com o outro e você dar testemunho de Jesus Cristo, porque é Ele que salva, não é o que a gente pratica, o que a gente faz, é o Senhor que salva, né? Foi Ele que fez o sacrifício por nós, né? Para que a gente não morra, não, mesmo que a gente morra, mas a gente vive, né? Aquele que crê em Jesus, ainda assim que morra, vive. Então, que a gente possa ajudar o nosso próximo e ajudar o nosso país. E trazer conhecimento para o nosso país, né? É isso. Que a palavra do Senhor frutifique. Que o Senhor frutifique nos nossos corações, que a gente dê frutos. Tem gente que vai dar menos fruto, mas vai dar frutos. Né? Porque a palavra de Deus floresce, que a palavra de Deus cresça no nosso coração. Cresça na nossa vida, cresça na nossa casa. Não é só a nossa casa que tem que ter a presença de Deus, não. São todas as casas. Imagina se o Brasil verdadeiramente ele fosse cristão. Se o Brasil verdadeiramente ele servisse ao Deus vivo. Como não seria o nosso país? Né? Como o nosso país não seria melhor? Como o nosso país não seria mais desenvolvido? Né? A gente viu isso. O reino de Davi foi um reino próspero, o reino de Salomão foi um reino próspero, o reino daquelas, mesmo Salomão tendo pecado, né? No final da sua velhice, Salomão pecou contra Deus, mas mesmo assim Deus teve misericórdia. Mas seguir a Deus, você fazer os estatutos do Senhor, seguir, ser bom, é muito difícil, porque você sempre está sendo bombardeado, né? Pelo inimigo, porque sim, existe uma guerra espiritual muito forte, né? Para com aquele que quer seguir a Deus, que Jesus chega, né? Então, o inimigo de Jesus, que é o Satanás, ele atenta, e o mundo das trevas também, porque são vários, né? Então, você vê que sempre o mal quer nos afastar de Deus, mas tem que querer, o ser humano ele tem que querer ficar junto de Deus. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus ele quer um coração quebrantado, um coração de adorador, um coração verdadeiramente. Deus ele não quer sacrifícios, Deus ele não quer holocaustos. Ele mesmo fala isso, eu não quero sacrifício. Se vocês entendessem, eu não quero sacrifícios, eu não quero holocaustos. Eu quero um coração quebrantado, se derrame diante de mim, né? Então é isso, que a gente ajude o nosso próximo como cristãos, porque nós temos que levantar a bandeira de Cristo e ser bom para com o nosso próximo, e ser humilde de coração. Isso que é o Senhor Jesus quer. O nosso maior exemplo tem que ser o Senhor Jesus. Então, não que se eu fizer muitas e muitas caridades, eu vou ser salva por conta disso, não. Você ajuda as pessoas, você prega a palavra de Deus, você traz um conforto por causa de Jesus. Não é você, é Jesus. É Jesus quem manda, é a quem o cristão deve ter como exemplo. O cristão não deve ter como exemplo pessoas, porque pessoas são falhas. O cristão tem que ter como exemplo Jesus. Ele é o nosso alvo a ser perseguido. Ele é o nosso caminho, ele é o caminho para que a gente possa andar. Não há outro caminho senão ele, porque ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho para que todos nós temos que passar. E como ele sofreu nesse mundo, a gente também vai sofrer. Como ele chorou, a gente também vai chorar. Como ele se alegrou, a gente também vai se alegrar. Mas no final de tudo, a gente
mais do que vencedor. Imagina, gente, nós somos mais do que vencedores. Porque quando muita gente está procurando a sua destruição, está procurando a sua morte, está procurando, achando que só é isso aqui, só é esse mundo aqui e pronto, e acabou. Não, a gente está buscando algo a mais. A gente está buscando a vida eterna junto com Deus. A gente está juntando tesouros nos céus. A gente está juntando riquezas nos céus. Né? Que esses tesouros vão ser eternos. Para sempre a gente vai ter. Não é como aqui que hoje a gente tem, amanhã a gente já não tem. Hoje a gente tem uma casa, amanhã a gente já não pode ter essa casa. Quando a gente morrer aqui, a gente não leva nem a roupa que a gente está vestindo. A gente leva, porque fica aqui sendo comida, né? Pelos bichos, nem o corpo onde a gente vive, a gente leva, porque não é nosso. Foi Deus quem fez, então é dele. Então, ele falou, né? Do barro viestes, do pó viestes, então do pó voltarás novamente. E o nosso espírito vai para ele, nossa alma, né? Nosso fôlego, nossa vida vai para ele, porque foi ele que deu. E pela misericórdia dele viveremos eternamente, né? Com ele, né? E as pessoas que não, infelizmente, que não querem seguir, que são mais, que são perversas, vão para o tormento eterno. E, sinceramente, eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, nem para ninguém, viver no inferno. Né? Passar a eternidade no inferno. O próprio Jesus, ele mesmo ele avisava muitas e muitas vezes. Jesus avisava sobre o inferno. Jesus dizia do lago de fogo, que lá tinha ranger de dentes e choro. Então, que a gente fuja do mal e busque ser bom, porque isso é fruto do Espírito de Deus. Você ser uma pessoa boa, você ser obediente, você ser paciente. Tem lá os frutos do Espírito, né? Do Espírito Santo, o que Deus nos proporciona, né? O que Deus, quando a gente tem Deus na vida, o que a gente tem. Então, essa é a palavra de hoje, que a palavra de Deus ela possa entrar no nosso coração verdadeiramente e que a gente não tenha preguiça de ler a palavra do Senhor, preguiça de estudar a palavra de Deus, que a gente não tenha preguiça de adorar o Senhor, porque isso é algo que genuíno, né? Algo que tem que ser de um servo de Deus, a gente tem que adorá-lo. Jesus, ele não é um nosso... por exemplo, Jesus, ele não é um homem, né? Só um homem que... Ele não é um homem que fez essa terra, ele é um Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus que veio a essa terra e morreu por mim e por você. Então, ele tem que ser adorado. Né? Ele tem que ser respeitado, exaltado. Não há outro nome na terra, né? Não há outro nome senão o nome de Jesus, né? Que tem poder. Não há outro nome de ninguém que há poder aqui nessa terra, mas o nome de Jesus há poder. Nesse nome, pessoas são curadas, vidas são transformadas, demônios são expulsos. Nesse nome há poder. Então, que a gente possa, né, entender isso. O tamanho e a grandeza que é Jesus, o tamanho e a grandeza que é a misericórdia de Deus, que deu o seu único filho, né, unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, é essa a palavra de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Que, Senhor, que a tua palavra frutifique em nossos corações, que a gente seja pessoas boas, Senhor. Pessoas que tenham a tua beleza. Em nome de Jesus, amém. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito.